Fala, meus queridos colecionadores e colecionadoras, Paulo da Collections BR aqui com vocês, sejam muito bem-vindos para mais uma unboxing review e hoje estamos aqui com o campeão da última votação na aba comunidade do canal, Magro Negro SH Monster Arts, dando início à saga de Yu-Gi-Oh! Aqui no canal. Então, fãs do Mago Negro, que eu sei que tem, fãs do Yu-Gi-Oh! Ainda mais, espero que estejam confortáveis e bora comigo aqui para review. Eu fiz a compra desse Mago Negro na Niningame, eu vou deixar o link de compra na descrição e no primeiro comentário fixado. E junto desse Mago Negro chegaram outras figuras que eu cheguei a trazer a unbox referente ao mês de março da Niningame. Eu vou deixar o card aqui em cima caso vocês se interessem em saber quais figuras chegaram, só você clicar. E não se preocupe, tá? Você vai ser direcionado para esse vídeo da unbox da Niningame depois que esse vídeo do Mago Negro terminar. Bom, assim começando admirando essa obra de arte que a Bandai mandou como caixa, né? Que espetáculo! E é bem grande a caixa, tá? Pode ver que nem se enquadra direito. Eu tive que posicionar a câmera pro alto e por causa do estúdio ficou aí enquadrado desse jeito. E para comparação do tamanho, eu tô aqui com a caixa padrão das linhas da SH Figuarts do Dente, vai ser uma das próximas reviews do canal. E olha aí para vocês verem o tamanho, né? A diferença, quase tamanho de duas caixas uma do lado da outra, né? São bem grandes. Mesmo essa caixa do Mago Negro. Eu não sei se tem muita diferença dessa caixa do Mago Negro pro Dragão Branco de Olhos Azuis e do Dragão Negro dos Olhos Vermelhos, que já tem da linha do Monster Arts pro Yu-Gi-Oh! Provavelmente os dragões são maiores, mas essa caixa do Mago Negro não fica nem um pouquinho para trás. Então é isso, pessoal. Vamos começar dando uma olhada aqui. Temos uma arte da pose da figura. Aqui na parte de trás, bonito do mesmo jeito. Tem algumas poses e a arte aqui dos raios. Aqui é como se tivesse uma parede quebrada, né, com as escritas egípcias aqui. Ficou bem bonito, é a figura aparente ali. Mas é a figura em pose. E é isso, pessoal. Então, bora abrir a caixa. Aqui temos as escritas em japonês. Este é grande também. Aqui o fundo é removível. E junto do fundo, o manual, que é de papel. E vem solto ali dentro da caixa. Vou deixar de lado aqui. Bom, começar dando uma conferida aqui nos rostos. Veio 2 rostos extras. 3 com que já vem nele de rosto sério. Ele aqui com um sorriso confiante. Acho que tá dando para vocês perceberem um pouquinho do sorriso dele. Aqui ele gritando. Também veio uma franja extra, como se o cabelo dele estivesse fora da armadura. Aqui no caso é como se estivesse na parte de dentro. Bom, temos o effect, que é bem bonito as cores aqui. Normalmente a Bandai faz isso, né? Usa as cores translúcidas. Aqui temos o azul translúcido para assimilar os raios. E dentro, um lilás translúcido, bem bonito. Que tem um gap em algum ponto aqui, para poder encaixar com a arte da base. Para a gente poder posicionar onde queremos, né? Vou deixar aqui. Veio 4 pares de mãos extras, 5 com que já vem nele de punho cerrado. Temos 3 pares de mãos abertas, porém em posições diferentes. Temos essa aqui com gap no meio para a gente colocar o cajado dele. Vamos começar a olhar aqui. Bom, é bem bonito. É bem similar ao que eles trouxeram ali no Shikamaru, naquela DLC do Goku Kid, do Dragon Ball GT no Super 17. Mas é bem bonito mesmo. Eles colocaram aqui, né, dependendo da luminosidade, vocês podem ver que brilha bastante, simulando um dourado, com esses símbolos aqui em volta do arco. Depois eu comento um pouco mais que você tem que tomar um certo cuidado na hora de encaixar a arte nele aqui, tá? Vou deixar aqui. E olha para vocês verem que perfeição, né? A Bandai realmente caprichou em cada detalhe aqui, tanto da coloração também, que eu achei bem bonito. Eles usaram a cor metálica e bem fiel ao personagem, né? Todos os detalhes. Bem interessante. Aqui a gente tira, né, para poder encaixar na mão. E não se preocupe, tá? Tem uma parte que é chanfrada, que aqui você consegue posicionar de um lado só, tá vendo? Só encaixa de um jeito, que é desse jeito, então não tem problema disso aqui ficar posicionado para o outro lado. Aqui também, pessoal, como vocês podem ver, veio 3 artes para a gente poder segurar a figure, que é essa menor. A maior aqui para a gente encaixar com esse arco. E a outra grande aqui também, para a gente poder usar com esse effect. Aqui temos o gancho para poder segurar a figura. E aqui temos esse pino, que é para a gente encaixar. Esse pino é bem apertado, tá, pessoal? Na hora que eu falei, isso aqui vai marcar. E marcou, tá? Eu tenho que olhar aqui, deixa eu procurar. Aqui, eu não sei se está dando para ver na câmera aí, ó. Foi onde que eu posicionei para tirar as fotos. Então é o seguinte, assim que você achar a posição certa, tenta deixar sempre no mesmo lugar, porque senão se você começar a usar em outras partes, é bem fininho, então tem que tomar um certo cuidado para não danificar
aqui as bordas na hora de colocar essa base, tá? Só fica como um aviso para vocês. Bom, pessoal, então o blister totalmente conferido. Agora, bora conferir esse espetáculo de figure. Bom, pessoal, a primeira impressão com essa figura em mãos, que trem mais bonito, tá? Que obra de arte que a Bandai fez aqui. Sinceramente, o visual desse Mago Negro tá um espetáculo, tá? Eles capricharam muito em cada detalhe da figura e nas cores. Eles usaram aqui um lilás metálico, bem similar ao que eles usaram no cajado, e que, eu não sei, posso estar falando besteira, mas se assemelha muito, né, pelo menos assim, em vista, os metálicos dos Clomif. Eu não sei se é o mesmo material, então tem que tomar um certo cuidado, tá? Porque eu vi reviews aí de outros colecionadores no YouTube, que as figuras dele já vieram arranhadas, manchadas. Se a sua não vier, que nem a minha também não veio, nada, veio perfeitinha. Tem que tomar cuidado para não arranhar aí, ou não sei, né, se tem perigo de descascar, vamos ver ao longo do tempo. Eles capricharam bem no design do personagem. Aqui é um pouco diferente do Saiote, mas é um lilás meio azulado nessa parte do uniforme dele com o Saiote. E todo o detalhe do personagem está incrível, assim como é na animação. Uma outra coisa que eu reparei também, que eu não posso deixar de comentar, eu não estou colocando defeito, o que eu achava, que para mim essa figura seria maior. Eu não sei como é que vai ser em comparação com o Yugi. Eu tenho que ver aí como é que é a escala de proporção do Mago Negro com os humanos normais. Eu não sei se ele tem um tamanho de um humano normal, mas que eu tinha impressão que seria uma figura maior, né? Até que eu falei com vocês aí como base dos dragões e também em questão do tamanho da caixa. Não sei se vocês também tinham essa dúvida, mas de comparativo eu vou deixar na análise final uma foto do lado de outras figuras que eu tenho na coleção e esperar o Yugi sair, né? Pra gente poder saber se é proporcional sim esse Mago Negro com o restante das figuras da linha do Yu-Gi-Oh! Então vamos lá, vamos começar aqui as articulações que eu tenho que passar alguns pontos para você. Aqui, articulação na cabeça, a gente consegue olhar relativamente bem para baixo, que esse tanto de armadura que tem nele aqui. A gente consegue não olhar muito para cima, né? Por causa do capacete dele acaba encostando nessa parte da armadura. E nessa parte da armadura, pessoal, essa peça aqui maior, ela é encaixada aqui na parte do peitoral. Você só encaixa. Essa parte de dentro aqui é como se fosse a continuação do capacete, tá vendo? E aqui tem esse ponto que a gente consegue movimentar um pouco, mas para poder ajudar nesse tipo de articulação. Mas aí a gente não consegue posicionar muito a figura para os lados, tá vendo? Tem esse tipo de limitação, mas que é ok, né? Se tratando, né, da questão da armadura dele aqui, mas lógico, faz sentido porque tá exatamente igual ao personagem, tá? Se a gente vê aqui esse tipo de armadura que a Bandai fez aqui, foi um ótimo trabalho. Aqui, as ombreiras, a gente consegue posicionar para trás, tá vendo? Para ajudar na hora de posicionar os braços, os ombros, mas isso não atrapalha, a gente consegue jogar para cima e vai um pouquinho para trás, tá vendo? E nisso que esses pontos de articulações da ombreira, nessa parte de baixo a gente consegue posicionar tudo, porém, essa parte de cima também tem uma articulação independente que a gente consegue subir e descer. A gente consegue deixar o braço totalmente na horizontal e com as ombreiras posicionadas no lugar delas, tá vendo? Então, bem legal. O braço sobe e desce. Tem articulação borboleta, que a gente consegue posicionar bem os braços dele, ó. Conseguimos cruzar os braços. A articulação, tá vendo? Ela vem bem para frente. Aqui o braço a gente consegue girar, né? Mas por causa da ombreira se limita a isso, mas sem problema algum, né? Rotação no bíceps. Articulação dupla no cotovelo. Os bracinhos bem fininhos mesmo dele. Articulação no punho. Temos uma articulação aqui no peitoral, que não vem muito para frente, porque acaba que essa parte pontuda da armadura encosta no abdômen. Para trás ele vai um pouco mais. Temos um ponto de articulação na cintura, conseguimos rotacionar. Talvez seja limitado até aqui nesse ponto. Não quero forçar muito para provar e quebrar o trem aqui. O saiote ele é encaixado em 2 pinos no quadril, então a gente consegue posicionar para cima, tanto na parte da frente quanto na parte de trás. É um plástico maleável, tá vendo? Bem molinho e que não limita a articulação, tá, pessoal? A gente consegue articular bem a figura, porém fica essa coisa assim, não muito moldável, né? Bom, mas é aquilo, né, pessoal? Eu tenho certeza que a maioria vai concordar comigo, a Bandai deu mole, podia ter trago um tecido aqui que ia ficar bem bonito nessa figura. Ainda mais a gente poder moldar, né, pro lado da capa, assim, dependendo da pose que fizesse. Mas os China já estão ligeiros, né? Eu já vi em alguns grupos a galera comentando que já tem China fazendo esse saiote dele de tecido. Eu procurei no AliExpress, não achei, mas caso você se interessar, já começa a dar uma pesquisada aí que com certeza eu devo comprar para esse Mago Negro, né? E caso eu comprar, eu trago uma review falando sobre para vocês também, não se preocupe. Bom, enfim, a gente consegue posicionar a perna dele bem para frente. Para trás conseguimos posicionar também, só que a perna vai um pouco para lateral, porque acaba encostando na bunda aqui dele. As pernas abrem completamente.
A perna também vai para lateral. Rotação na coxa. Articulação dupla no joelho. Fica com um design bem bonito aqui. Manteve esse padrão da figura aqui. A canela é fixa, mas tem articulação no tornozelo e na ponta do pé também. Bom, pessoal, um detalhe que eu quero comentar com vocês aqui de começo da figura, tá? Antes de fazer a troca dos itens. O pé dele é bem pequeno. Tem que ter uma paciência de Jó, como diz minha mãe, para você posicionar essa figura. Eu acho que eles poderiam ter feito um pouco maior, mas eu acho que eles tentaram trazer um padrão para a figure, né? Em questão da escala dele, para não ficar um pé muito grande, desproporcional da figure. Mas infelizmente pesa, principalmente se a gente fazer algumas poses com ele, com o cajado. Às vezes a gente consegue aqui na hora de fazer uma pose, dependendo se você fazer pose de ataque, o saiote acaba encostando no chão e segura um pouco a figure, né? Mas isso, às vezes a posição você fazer ele reto assim, já é um pouquinho mais complicado e tem que ter paciência. Bom, pessoal, aqui é o que eu falei com vocês, tem que tomar cuidado. Eu vou mostrar pra vocês como é que faz a troca da franja, tá? Na hora de você tirar o capacete, tenta segurar aqui com a head e puxa aqui, vai mexendo até sair. Porque, que nem eu falei pra vocês, ó, essa peça é solta, então tem que tomar cuidado para não perder, tá? E aqui, ó, essa parte aqui da armadura ela é encaixada nessa bola aqui. Então a gente vem cá, encaixa aqui. Então tem que tomar cuidado também. Essa parte de cima e de baixo aqui é fina também, cuidado para não se machucar aí. E é isso, tá vendo? Então a gente consegue posicionar para frente e para trás aqui. Bom, para poder fazer a troca da franja, a gente tem que tirar o capacete, que já é um pouquinho chato de tirar com a hatch dentro. Tem o gap lá pra gente poder encaixar aqui na cabeça. Olha aí o Mago Negro de cabelo Chanel, ó, o cabeleireiro tá em dia. Que demais! Tira a franja, puxa o rostinho. Vou encaixar esse com um sorriso no rosto. Encaixar a franja de boa, tem esse pino, encaixa na parte da frente da head. Depois vem cá, encaixa no capacete, de boa. Então vem cá, ó. Se essa peça sair, coloca ela no lugar primeiro, antes. Só encaixar. E tá aí, pessoal, bem de boa. Eu vou fazer uma pose com ele aqui e já volto. Bom, a figura em pose aqui foi bem de boa, fazer as trocas de mãos dele, colocar o cajado também, deixei ele mais ou menos em ação, para vocês verem como é que fica. Eu tava até conversando com o Douglas do N17 Oficial, parceiro aqui do canal, um abraço, irmão, que ele falou comigo que parece uma estátua essa figura, e realmente é, tá, pessoal? Se você deixar exposto aí na coleção dessa forma com a base, quem olhar vai achar que é uma estátua. E falando do Douglas, se eu não me engano, ele tá com um Yu-Gi-Oh! Desse, chegando no Brasil, ou já chegou, tá, pra venda. Ele tava com dois, ele falou comigo que um já tava vendido. Então eu vou deixar o perfil dele do Instagram aqui, na descrição e no primeiro comentário fixado. Caso você se interessar nessa figura, eu já trouxe review aqui de... Na verdade, foi o kit de set do Luffy, que ele mandou direto do Japão pra mim, e que trabalha com essas figuras articuladas e estátuas já de pronta entrega no Brasil. Então, é isso, pessoal. Vou dar uma ajeitada no cenário aqui e já volto para a análise final. Segura aí. Voltamos para a parte final do vídeo para a gente poder finalizar a review do Mago Negro hoje no canal. E a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês, pessoal, é essa aqui, ó. Essa cartinha do Yu-Gi-Oh!, né, do Mago Negro, que eu encontrei no AliExpress, tá bom? Olha só que perfeição, tá vendo? Konami, Yu-Gi-Oh! Aí embaixo. Totalmente de metal. Eu fiquei impressionado na hora que chegou o peso que é. Eu comprei achando que era de papel. E que fica bonito demais, tá vendo? Tá pegando o reflexo meu e da câmera lá no fundo. Totalmente dourado. Eu vou deixar o link na descrição, tá? De compra dessa cartinha. Tem do dragão branco, tem do dragão negro, tem de outras cartas do Yu-Gi-Oh! Lá. E o link vai estar na descrição caso você se interesse. Bom, pessoal, agora falando da figure. Bom, a figure em si já fala por si só. Não preciso nem alongar muito isso, nem preciso falar que eu gostei. Realmente a Bandai caprichou muito nessa figura. As cores, os detalhes. Eles mandaram também esse arco de fundo pra gente poder fazer essa pose da carta. Mandou o effect, que é uma coisa que eu achei que talvez se eles não mandassem, acho que ninguém ia cobrar isso. Pelo menos eu acho. Só deles ter mandado aquele arco, a galera já ia ficar feliz, mas mandaram, então legal. O saiote sim poderia ser de tecido, mas a gente já conhece a Bandai, não é uma coisa que a gente espera em todas as figuras que ela faça, então é surpresa quando ela faz, né? Em questão da escala, eu vou procurar na internet mais ou menos a escala desses monstros do Yu-Gi-Oh! Pra ver como é que fica a proporção do Mago Negro pro Yugi. Na verdade, tem que esperar o Yugi sair pra ver como é que vai ser a proporção entre os dois. E eu falei com vocês, é uma ótima figura, e isso é. Porém, nem tudo é um mar de rosas, né? Infelizmente, esse pé dele, pra você deixar ele sem a base, meus amigos, é complicado. Não, nós conseguimos posear ele sem a base, com certeza. Tá bom.
Eu acho que nem é defeito, mas tirando isso, foi um ótimo trabalho. E lembrando a vocês, o link de compra na Neném Game do Mago Negro eu vou deixar na descrição e no primeiro comentário fixado. Da cartinha do Yu-Gi-Oh! Na AliExpress eu vou deixar lá também. Lembrando, tem outras cartinhas lá, caso você já tenha outras figuras do Yu-Gi-Oh! E também do perfil do Instagram do N17 Oficial, o Douglas. Caso você esteja interessado nesse Yu-Gi-Oh! Também, ele tem uma remessa chegando no Brasil, ou já tá no Brasil, não sei, né? Manda mensagem pra ele e confere com ele aí. Bom, então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal se não for inscrito. Que com a sua inscrição você tá ajudando demais. E eu espero te ver no próximo vídeo. Um forte abraço a cada um de vocês. Valeu, tchau, obrigado e bora colecionar juntos. Fui!